Boa noite, começando mais uma live do Festival Novos Motores. Hoje a gente vai conversar com a Malca Julieta. Daqui a pouco ela tá chegando, enquanto ela não chega, a gente vai aqui falando sobre o Festival Novos Motores, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de abril. Um monte de banda legal do ABC. A gente já conversou, eu e o Marcelo Mendes vamos apresentar esse festival nos 3 dias. A gente tem conversado com essa turma legal que vai estar no evento, apresentando um pouquinho para vocês sobre o trabalho deles, né? Então é isso, enquanto a gente espera a Malca chegar, a gente vai trocando essa ideia. Aqui eu já conversei com a Stephanie, já conversei com o Marco Pablo, do Projeto Nave, já conversei... Ixi, não vou lembrar, mas já conversamos com quase todo o line-up. Na quinta-feira, o Marcelo troca uma ideia com os meninos da Nômade Orquestra, que é a turma que está idealizando esse festival. E aí a gente espera aqui a nossa querida Malca chegar. Enquanto ela se prepara, a gente volta a dizer, vou repassar aqui com vocês o line-up do festival. Lá no site do festival Novos Motores, ó, ela já chegou, tem todos os artistas que vão se apresentar, com a data e horário. E eu vou já chamar a Malca. Espera aí, que eu só tô vendo aqui o line-up, tá? Para falar direitinho para vocês. Então, dias 9, 10 e 11 de abril, no site oficial, no YouTube oficial do Novos Motores. Espera aí. Vamos lá, vamos colocar nossa amiga aqui. E aí depois eu falo para vocês. Ela mesma pode falar. Ela tá chegando. A Malca tem uma história muito legal. Malca! Oi, tudo bem? Tudo bem? Muito prazer, eu sou a Adriana. Tudo bem, Adri? Tudo jóia. Você não me conhece, mas eu te conheço. Eu costumo falar isso para os artistas, né? Porque a gente conhece vocês intimamente e vocês não conhecem a gente. Mas é um prazer conversar com você. A gente vai contar um pouquinho mais a sua história aqui para os nossos seguidores. Ótimo. Vamos bater esse papo. Muito bem-vinda. Muito legal. Obrigado. Querida, eu já quero começar. Eu acho que assim, todo o espaço que a gente já tem que começar falando dos artistas transgêneros do país, né? Sim. Então, eu já quero começar falando, porque a gente viu nos últimos anos uma cena muito importante despontar com artistas de reconhecimento no Brasil e também internacional. E você faz parte disso. Então, a gente viu Linda Quebrada, MC Tá, Pablo Vittar, Glória Groove, as meninas As Bahias e a Cozinha Mineira. A gente viu a Lineker, enfim, muitos talentos, né, que até pouco tempo a gente não via em palco de festival, a gente não via nos bares, a gente preconceituosamente chamava de artistas de cabaré até. Então, assim, é muito legal hoje ver artistas como você conquistando o seu espaço. E aí eu queria já começar falando disso. Como é para você hoje ver essa cena dos artistas transgêneros? É importante sempre a gente frisar que a gente sempre esteve por aí, né? E sempre fez arte. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? A se destacar disso. E que é justamente por essa falta de espaço, né? Que as pessoas não conheciam
e que a gente vem abrindo portas e, na verdade, a gente vem chutando portas, né? Não abrindo, para poder mostrar a nossa arte, né? Que eu acho que a arte reflete o seu tempo, né? Sempre. E a arte refletindo o seu tempo já era mais do que hora da arte transvestigênero, né? Passar, assim, furar algumas bolhas e chegar em mais lugares. Eu acredito que seja só o começo, porque ainda enxergam nossa música como sendo exclusivamente LGBT ou alguma coisa assim, mas na verdade a gente tem muito mais a dizer. A nossa música é uma música para todos, entendeu? Então é uma música que pode abranger o imaginário popular da música brasileira. Então, eu entendo que esse é só um momento de reconhecimento dessas lutas e dessas causas, né? Porque não necessariamente as nossas músicas, as nossas composições são políticas ou sobre o nosso corpo, nossa transgeneridade, são, na verdade, músicas, né? Oi, Clay, tá bem? Que saudade de você. Então, assim, é aquela coisa, a gente só vem demonstrando que também fazemos parte de uma sociedade enorme, que as nossas lutas, nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa alma também faz parte do imaginário popular coletivo, né? Adorei que você falou que vocês chegaram chutando a porta, é isso mesmo. E aí, e que bom que vocês fizeram isso, né? Para facilitar para essas novas gerações que chegam, que elas não tenham esse trabalho. E a outra coisa é isso, música é música, né? Independentemente por quem ela é feita. E você, o que eu acho legal é a versatilidade que você tem nesses mais de 20 anos de carreira, que você transita pelo eletrônico, pela MPB, pelo punk, você tem parcerias, né, com bandas punk como As Meninas, que eu adoro, de Charlotte Maton-Cara, amo. Sim, Aliás, em Vênus também. sim. Então você, com Edgar, né? Então você circula em todos os gêneros da música brasileira. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua versatilidade. Como é isso? Como é viver isso? Eu acho que a transgeneridade ela já traz uma percepção diferente sobre o que é a vida e como a sociedade funciona. Para mim, essa coisa, eu acho que assim, é meio que trans tudo mesmo, sabe? Inclusive trans meios, trans linguagens, trans. Enfim, eu não penso na música como um divisor, assim, né? Não penso nela em algo para dividir, eu penso ela em algo para unir. Então, eu entendo a música como um todo. Eu procuro entender a música brasileira em todas as suas vertentes, principalmente, né? E eu procuro sempre transgredir mesmo, né? Acho que esse é o verbo. Para não precisar ficar presa em algum canto que me disseram o que tem que ser ou como tem que ser. Eu tive a oportunidade de tocar em orquestra, isso me abriu muito a mente para entender que toda música feita para orquestra assim, tem muitos estilos diferentes e que as pessoas se propõem a tocar esses estilos diferentes. E isso me abriu a cabeça para poder entender que a música popular também tem essa possibilidade de que, na verdade, se você tem uma essência musical, uma linguagem, eu tenho muita sorte, né? Porque tem amigos de muitos estilos de música variados, né? Então eu posso realmente transitar entre eles sem nenhum problema, porque eles sempre se oferecem para fazer uma troca sincera e justa sobre o aprendizado daquela música que eles exercem, né? Agora estou aqui em Natal, né? Já há um tempo produzindo algumas coisas com artistas daqui. E eu venho aqui, eu tenho sorte de ter portas abertas para poder produzir coisas que antes não tinha produzido, né? Então,
tenho feito ultimamente muito piseiro, por exemplo, que é uma coisa que aqui no Rio Grande do Norte é muito forte. E eu tenho tido sorte de ter esse convívio, por exemplo, com Luizes Alquimistas, Potiguara Bardo, que me fizeram também abrir minha cabeça para fazer esses estilos que são muito ricos, né? É, apesar de muita gente ter preconceito com algumas coisas até que eu trabalho, tipo funk, outras coisas eu acredito que é na música popular, assim mesmo, de fato, que a gente vai encontrar tudo que a gente precisa para inovar e ir além, né? Porque eu adoro desenvolver minha linguagem estética e musical dentro desses processos criativos que são da música popular de fato, né? Que atinge todos os lugares. É uma coisa que eu venho aprendendo muito nos últimos anos, é desenvolver essas linguagens já conhecidas para poder trazer para um outro olhar que tem a ver com a minha pessoa, com a minha história, com as minhas vivências, né? Então, eu costumo dizer que é uma mistura muito doida, né? De, sei lá, de Joy Division, Silks e the Benches com, sei lá, Sampa Crio e Charme Sensacional. dos anos 90, entendeu? E também funk, piseiro, né? Acho que é tudo É isso, assim, entendeu? Vamos misturar Barão da Pisadinha com Joy Division, entendeu? É isso, né? Maravilhosa. É. Cara, é muito legal isso. Eu adoro. Eu acho que tem que misturar mesmo as regiões. Eu acho que é isso que você falou, a música é agregadora, né? E É. aí, Malca, você também é a criadora da primeiro selo, produtora, né, trans do mundo, que é a Trava Business, né? Uhum. Foi com esse objetivo que você criou essa... É produtora hoje em dia, né? Você começou Hoje como está um atuando selo. só como produtora e vetor educacional, né? Uhum. Mas começamos como um selo e, na verdade, não houve planejamento nenhum, assim. Foi uma extensão natural, né, de tudo, porque eu já produzia essas músicas com as minhas amigas e amigos trans, que foi um movimento natural abrir esse selo porque eu tinha conseguido para mim um acordo muito bom de distribuição de músicas e eu resolvi que seria meio que injusto, né, guardar isso só para mim e resolvi abrir para as pessoas que eu estava produzindo junto também, porque eu acredito muito no trabalho de todo mundo que eu trabalho, né? Que eu faço alguma coisa assim. Então, Esses artistas que você está produzindo aí no Rio Grande do Norte é pela sua produtora? não, na verdade Não, não. Esses são outros outras trabalhos. coisas, né? Porque eu trabalho fora dos. Na verdade, eu não tenho lançado mais músicas pela Trava Business, né? Uhum. Eu tenho feito trabalho de distribuição com a minha distribuidora, que é a Trattori hoje. Mas, na realidade, a gente tem feito coisas independentes. Já faz um tempo que a gente não lança nada na Trava Atrás. Business, porque foi uma questão de. A verdade é que, assim, eu sou produtora musical. E chegou um momento que eu estava tendo que lidar com muita burocracia e eu não sou das melhores administradoras, assim, do mundo, né? Quando se trata de volume, porque era muito volume de papel, de e-mails, então chegou um momento que eu estava mais trabalhando com burocracia do que com arte. Então foi uma decisão muito dura de tomar, mas que eu tive que tomar porque, assim, quando você vai administrar uma gravadora e tudo mais, é necessário muitos recursos, né? Pessoais mesmo. E eu tive que tomar essa decisão porque eu já não estava dando conta de fazer todo o meu trabalho que eu tinha que fazer por fora e de todas as coisas que chegavam até mim, né? Então, assim, eu tenho meu trabalho, enfim, ele é bem variado, né? É com pessoas trans também, mas não só. Sempre foi permeado, assim, por vários tipos de música, por vários estilos musicais também, né? Uhum. E a real é que eu comecei a pegar coisas mais complicadas, assim, que exigiam mais atenção, né, de se trabalhar.
e tive que tomar uma decisão, por mais difícil que ela fosse, né? Porque não tinha, assim, maneira de bancar isso, né? Porque eu estava trabalhando muito, colocando muito dinheiro do meu próprio trabalho dentro para fazer funcionar, e isso estava me deixando meio maluca. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque a gente conseguiu agregar muitas pessoas e mostrar, acho que o principal trunfo, né, de tudo isso foi demonstrar que se a gente quiser fazer arte, fazer música, a gente não precisa da cisgeneridade, que a gente pode resolver entre nós mesmos, né? E isso deu gás para outras pessoas também. Hoje tem mais duas gravadoras aqui no Brasil que foram abertas depois da Trava Business, que são para pessoas trans. E isso, para mim, é sobre isso mesmo, sabe? É Sim. sobre a possibilidade Ocupar o espaço, né? de ocupar esse espaço, porque tem aquela coisa da autoimagem, né? Quando você olha para alguém e se reconhece, né? Eu acho que isso ajudou a muita gente se reconhecer dentro de poder fazer música, de explorar sua arte, né? É, então, para mim, tem a ver sobre isso, assim. Eu já fico muito feliz de isso ter dado vazão para que outras pessoas pudessem seguir os seus caminhos, né? E também continuar esse trabalho, vamos dizer assim. Eu abri aqui o papo falando desse boom que teve, né, desses artistas. E eu não falei, mas na política também teve, né? A Érica Malunguinho, a Erika Hilton, Hilton, são minhas duas uma das mais amigas, eu adoro. então, é muito uma das mais votadas aqui em São Paulo. Então, quer dizer, não Foi é a só mais votada, a mais. a mais votada, exato. Foi É, Brasil, né? Foi Brasil, não foi a exato. vereadora mais votada no Brasil. Pois é, Então, quer exatamente. dizer que vocês, eu estou dizendo isso porque você falou de ocupar o espaço, né? Então, é muito importante que esse espaço seja ocupado por vocês e que é isso que você disse, sempre existiu, sempre existirá e que possa facilitar também o caminho para quem está chegando, né? Somos vozes ativas na sociedade, sempre fomos, né? Costumo Seres dizer que pensantes, depois que né? eu transicionei, eu descobri que as maiores filósofas brasileiras estão entre as pessoas transvestigêneres, né? As pessoas que realmente filosofam, leem livros de filosofia e procuram ir além dessa filosofia que está na academia dos livros para explorar novas possibilidades das suas existências e dos seus corpos, né? Eu costumo brincar que a cisgeneridade pauta a gente pela Judith Butler e pelo Michel Foucault, mas a gente já superou eles há um tempo dentro da nossa própria comunidade. Maravilhoso. Então é isso, né? É muito doido, porque não existe essa visão de que somos capazes de filosofar, né? De capazes de uma intelectualidade. Na verdade, todo lugar que nos colocam de escanteio é porque não dão espaço para exercermos nossa intelectualidade e nossa completude enquanto corpos pensantes e ativas, né? Dentro do esquema social. E, e aí esse espaço sendo mais ocupado, mas o Brasil ainda continua sendo o país também que mais mata trans. Infelizmente, a gente vive um momento muito delicado, né, da nossa política brasileira. Então, eu queria saber de você qual é a melhor maneira de combater esse fascismo que a gente convive diariamente, essa intolerância. Você como artista, qual é a sua maior, eu não gosto nem de falar a arma, porque a gente Eu está... acho que a arma, assim, eu gosto É de a falar arma, assim, porque a gente tem que parar de fantasiar, romantizar, né? de Romantizar, romantizar a não dá para esquerda e romantizar. romantizar o pensamento de esquerda. A gente tem que lembrar que para a gente estar aqui, sequer filosofando isso, muita gente morreu e muita gente lutou, e a gente costuma até aquela coisa meio paz e amor, não sei o quê, né? Gratiluz, né?
Mas a verdade é que é uma luta diária e é uma luta com armas mesmo. E assim, a maior arma contra isso é a poesia, porque não tem nada que um fascista odeie mais ou que mate ele mais do que a poesia, porque eles não Eles sabem odeiam fazer livros. poesia, eles Eles não odeiam sabem livros. apreciar poesia, e ela é uma das nossas armas, mas não é a única também, porque você sendo travesti no Brasil, você precisa, às vezes, andar armada, tem que andar com um spray, tem que andar, às vezes, com um canivete, e é assim que funciona. Então, assim, sendo travesti, eu não romantizo essa história, porque é realmente uma problemática no nosso país, o fascismo sempre foi. A gente flerta com o fascismo assim, facilmente e constantemente, e é sim uma vontade de uma boa parcela da população, entendeu? Se engana quem acha que quantas pessoas forem morrer nessa pandemia vai mudar o pensamento fascista de quem votou nele. A gente tem que entender por A mais B que essas pessoas votam conscientes, sim, a maior parte delas, e que a gente tem uma guerra para travar pela nossa liberdade e pela nossa autonomia, né? Uhum. Então, assim, eu acredito muito na poesia como arma, mas não é a única também. Eu acredito na força do Molotov também, às vezes. É isso aí. A gente usa tudo que é possível para combater isso, para combater a intolerância, para combater o desrespeito. A gente tem que usar mesmo. Ô, Malca, eu queria que você, voltando um pouquinho para a música, eu queria que você falasse um pouco de como vai ser sua apresentação no dia 11 de abril, no Festival Novos Motores, que é um festival, para quem chegou agora, um festival que reúne inúmeros talentos da região do ABC. A gente sabe que a Malca já, graças a Deus, já dominou o Brasil, sim, já está ao lado de grandes nomes, e a gente aí tem o prazer de dizer que ela é da região do ABC, que é a maioria não, que são todos os artistas, eu, inclusive, a apresentadora, o Marcelo também. Então, eu queria que você falasse um pouco de como vai ser essa sua apresentação, do que as pessoas podem esperar dela. Primeiro, assim, para mim é muito orgulho tocar no Festival da ABC do lado de nomes tão massa, assim, né? Eu sou muito fã e sou amiga de algumas pessoas da Nômade Orquestra, de Samuca e a Selva, né? Que também tem alguns meninos da Nômade. Tem muita gente lá que a gente já... bom, o Siriaco, né? Enfim, tem uma história, o ABC tem pessoas que realmente movimentam a cena. Só que é engraçado porque eu nunca toquei muito no ABC, né? Porque, sei lá, sempre fiz um som meio estranho, é difícil, era um lugar ou outro. Ultimamente que eu ando mais pop, assim, mais clean, né? Vamos dizer. Mais do E, piseiro. mais do piseiro. Maravilhosa. Só que é um negócio doido, né? Eu sempre tive muita vontade de desenvolver minha carreira artística dentro do ABC, porque eu nasci em São Caetano, né? Apesar de ter nascido em São Caetano, não morava em São Paulo na época, né? Depois, aí eu voltei para o ABC, fiquei muito tempo Pô, lá até os você 18. é streetiana, não é? Streetiana? Sou Ah, o que eu streetiano. sei sobre você. Como que você sabe essa informação aí? Agora eu quero saber. Jornalista sabe tudo. Putz, Sabe não, mas vai atrás. E aí eu descobri que pô, você é mas essa, streetiana, olha sim. só, eu fiz E Ete George desde o Street. street Uma tinha travesti fãs. com técnico em mecatrônica e processamento de dados. Você imagina eu mexendo no torno, mulher? Não, nós vamos falar daqui a pouquinho disso, mas vamos falar. E aí o festival. Pois é, gente, já mexi no torno, já fiz peça em torno. Mas vamos voltar para o festival. Ah, É, Então, é um negócio muito doido, porque eu sempre quis, assim, e surgiu essa oportunidade. E eu cheguei com um show que é com um grupo de risco, né? Que é um projeto que eu criei paralelo à minha carreira solo, assim, que envolve outras coisas, que é para chamar musicistas da cena instrumental de outros nichos também. Né? Hoje eu toquei os últimos dois shows com o Bica, que toca no Teto Preto, e com o Luiz Viola, que é o meu pianista, já está comigo aí já, sei lá, para 2 anos ou mais. Ele está até online aí, se não me engano. E,
A ideia do grupo de risco, né, ter esse nome porque é um projeto de música eletrônica com improviso e que eu coloco algumas músicas populares às vezes. Um abraço, Casa Chama. Pessoal, Casa Chama, sigam. Uma casa de acolhida travestis, junto com, fazem uma série de ações muito, muito foda aí. Bom, e esse grupo de risco, assim, a ideia é chamar instrumentistas, né, do Brasil inteiro, diversos estilos musicais, para trazer uma música mais brasileira dentro da música eletrônica através do improviso, né? É, e, através desse projeto eu tenho sido muito feliz, porque eu gosto muito de improvisar, né? Quem vai nas minhas apresentações de técnico sabe que eu faço isso muito. Começou eu chamando pessoas para tocar comigo ao vivo, né? Fazer improvisos de cena, começou quando eu tive um show com a Raina Russon, do LCD Sound System, né? A gente fez uma apresentação na Mamba Negra e a partir daí eu comecei a desenvolver essa linguagem, né? Trazendo muitas travestis do rap, né? Que fizeram interações. Então a gente misturava freestyle de rap com techno, música clássica enfim, né? Com teatro, sabe? Então, a gente já fez assim, missa travesti na Mamba Negra, no aniversário, sabe, contextos assim muito anarquistas, muito diferentes, que foi muito, muito legal assim, as experiências. Então, eu comecei a entender que isso poderia virar um projeto mesmo. Titi Rivotril, eu toco com você sempre, você sabe que a gente vai fazer nossa música. Eu interajo com os meus amigos que entra, tá, Tem que Adriana? interagir, lógico, tem que interagir. É para isso que nós estamos aqui, para interagir. E é isso, assim, é um projeto que me deixa muito livre, porque eu entendo a música como, às vezes, um acontecimento, né? Eu gosto de fazer música que venda, que esteja lá nas plataformas e redes sociais, mas me interessa muito a música do momento, a música de improviso livre e que se aconteça em torno daquele lugar, assim, né? Que lá fora tem um termo para isso, né? Que é happening, né? Tipo, então eu gosto muito do que é happening é acontecimento também, né? Mas a gente não tem um termo exato para esse tipo de apresentação. Mas a ideia é uma música que é criada, mas que ela morra no mesmo dia, que ela seja para a memória das pessoas, que ela seja guardada como um sentimento e não como uma repetição dentro do sistema capital e produtivo que a gente conhece, né? Que a música, na verdade, ela é sobre o acontecimento. Então me interessa muito o tipo de música que ela vai se mutar toda vez que as pessoas chegarem para assistir ao vivo, porque existe o seu valor nisso também, né? A gente vive no momento numa sociedade e numa ideia de que tudo que a gente precisa sentir prazer sempre, o tempo inteiro. Então, se uma música é muito boa, a gente precisa gravar ela, comercializar e ouvir a exaustão até não conseguirmos mais. Mas também eu gosto da ideia daquele prazer único, da sensação única daquela apresentação específica, né? Talvez eu tenha ouvido muito Led Zeppelin quando eu era nova, então me interessava muito aquelas versões de ao vivo de 20 minutos, às vezes 15, que eram especiais para aquilo. Mas ao mesmo tempo eu dou muito valor para essa coisa de não gravar, porque isso também mantém o interesse das pessoas de irem assistirem, porque elas sabem que toda vez que elas chegarem, elas vão encontrar uma configuração nova, com pessoas novas, com ideias novas e com, enfim, né, uma possibilidade imensa das coisas acontecerem. Karine Maciel, a Raíra Maciel, que toca comigo com a M-Star, tá aqui. Um beijo, amiga. MC tá Saudades de maravilhosa. fazer um show com você. Olha lá, todo Ah, mundo com saudade do palco, né? isso aí tem como, né? MC Tá que ganhou ano passado, Revelação. Eu sou jurada eu sou jurada de alguns prêmios. Eu sei que teve um que ela ganhou, não lembro, ou vários, Acho que ela enfim. concorreu, acho que do Women's Music Event, né? Eu concorri também, mas a Ela, gente não ganhou, não. eu também concorri e não ganhei também. Tudo bem. Mas eu acho Acontece, que ela não ganhou tem em um. problema. Teve um que eu não sei se foi Multishow.
o super júri do Multishow, acho que a gente deu para... Bom, enfim, eu sei É. que em todas as listas de 2019 tava lá MC Tá. Ah, tava, né? Porque é muito bom. Ela é uma É, excelente compositora, assim, eu admiro muito o trabalho dela. Eu gosto de quem faz música popular simples, mas complexa, sabe? sim, a Porque música dela é... que converse na sua linguagem com todas as pessoas possíveis, mas que seja complexa na profundidade dos sentimentos, né? Eu até brinquei com ela outro dia que me lembra muito poesias de Vinícius de Moraes, né? Que tinha essa habilidade também de usar palavras que todo mundo pode conhece, se entender. identifica, né? Exato, exato. Isso é muito difícil de se alcançar, né? Que é o simples, né? É. É difícil fazer uma coisa simples, É, mas porque aí a que tá, gente tem que mania de... parece que é simples, mas não é. Na verdade é no- muito sim, complexo, é de uma porque compreensão, é, simples, mas, exato. mas um tocante complexo, né? Uma coisa, não é? Que todo mundo entende. Porque quando consegue tocar profundamente a alma das pessoas, né? Eu acho que é o que todo artista tenta fazer, né? De alguma forma. Uhum. E quando consegue dessa maneira é muito legal. Acho que é o grande Sim. pulo do gato, eu acho que é esse. E aí, Malca, você estava falando, você falou, gente, eu já fiz torno. Cara, você é uma artista muito versátil, né? E eu, você acha que Acho essa que sim. não, você é versátil, sim. A gente está falando, você é a única artista daqui que eu fiz live que falou de piseiro. Tem gente que eu converso que nem sabe o que é piseiro, gente do. E eu adoro conversar com pessoas assim, porque eu gosto de música popular também. Eu acho que Eu estou quando sempre tem. antenada, sabe, Adriana? Porque não tem como, assim. Eu acho que a evolução sempre vai vindo novo, entendeu? A gente pode fazer música, e eu faço muita música reutilizando signos antigos, mas Uhum, que os novos signos também são muito importantes. A eu gente acho. tem que sempre entender o que está acontecendo, o que está acontecendo com o povo, né? Porque eu acho que todo olhar da música é o olhar do povo, então é muito necessário que estejamos atentas e fortes sempre ao que está acontecendo, principalmente nas quebradas, principalmente nos lugares que a mídia torce o nariz, entendeu? Que Uhum. os produtores de maior fama, se eu ouvir alguma pessoa que está estabelecida falar mal de algum lugar, de algum estilo musical, é lá que eu quero estar. Porque provavelmente é porque é lá que está a inovação, né? Então, sempre que alguém fala mal de algo, eu tô doida para chegar lá e fazer, entendeu? Eu também, eu gosto, Eu adoro ver, porque é sempre quando surge algo novo, né, que quebra barreiras, vai ter alguém conservador falando mal. E tudo que eu quero é acabar com o conservadorismo, então tem que é por estar, aí. né? Não, eu acho legal, sabe por quê? Eu não aguento ouvir quando, sabe quando quando algum gênero começa a explodir no Brasil, ou vem do Nordeste, ou chega até aqui, a gente sabe que tem muita música do Nordeste que não chega no Sul, né? Não chega em São Paulo, não chega no eixo Rio-São Paulo, e aí as pessoas, aí quando chega, apesar torce o nariz, assim, É, eu mas, torço o nariz para essas pessoas, porque exato, porque na verdade o que que São Paulo fez? O que São Paulo inovou? Quase nada, para falar a verdade, né? sim, A gente é. teve em São Paulo movimentos musicais bons, mas se você for pegar, assim, teve muita coisa boa, tá? Não estou dizendo que é só isso, mas se você pegar Uhum, o que fez diferença mesmo, assim, você vai tocar a Dona Ira Barbosa, né, que era uma réplica, né? Porque, assim, o samba em São Paulo foi muito forte, mas a gente sabe muito bem que ele se desenvolveu e cresceu demais, né? Principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro, né? E depois a gente teve aí o quê? O pessoal da vanguarda paulista, né? Que foi Itamar Assunção, né? Esse povo uhum. que realmente foi muito foda, assim, que a gente tem que aplaudir de pé, mas São Paulo, na verdade, é um lugar que, em geral, está copiando o que vem de fora do Brasil.
E, sinceramente, isso pouco me interessa, sabe? O que me interessa é uma música feita no Brasil por brasileiros hoje em dia, tá? Meu trabalho mudou muito, sim, nos últimos 10 anos, justamente porque eu comecei a entender que a resposta não estava na visão paulista, a visão de São Paulo, né? Sobre o que é cool, o que é legal. Na verdade, isso sempre de alguma forma me irritou, sabe? Essa coisa de ser cult, de ser, sabe, dessa soberba, né, da teórica soberba da teórica não, da real soberba intelectual, né, que o paulista acha que tem em cima de outros lugares, assim. Então, sempre lutando contra essa maré, eu fui tentar descobrir novas perspectivas, né, e de uma música que seja mais a nossa cara, né? É, não me interessa ficar emulando techno de Berlim. Eu quero que Berlim emule o techno que eu faço, que é misturado com música brasileira. Ó, tem até o Rick aqui comentando, ele falou, tem um produtor aí elitista que não inova em nada, inovação é fundamental. Vejo muito futuro na música brasileira, principalmente na comunidade LGBTQ+, que usa das ferramentas que tem para inovar. E aí Sim. ele completa dizendo que ferramentas são quase escassos de onde viemos. É verdade, né? Sim, porque tem uma coisa que é assim, né? Eu sempre sou a favor de utilizar. Eu sou a favor de que todo mundo faça música, porque eu acho que de alguma forma isso está dentro de todos nós, sabe? Uhum. Só que assim, é de você usar o que você tem, né? Porque geralmente a visão da música é uma visão muito elitista mesmo, né? E na verdade na escassez é que você encontra os resultados inovadores, né? Eu sempre costumo dar o exemplo do baixo do New Order, né? Que essa é uma das bandas favoritas minhas, né? O baixo do Joy Division e New Order, ele é agudo, né? E se tornou a marca do Peter Hook. Isso aconteceu porque ele não tinha dinheiro para comprar um ampli de baixo, ele tinha um ampli de guitarra, então ele tocava as notas mais agudas para que ele pudesse ouvir, porque quando ele tocava as graves, não aparecia no amplificador. Então é sobre você usar das suas incapacidades, né? Do que você não pode por uma falta de equipamento e fazer uma música com o que você tem, como você pode, e transformar isso na sua linguagem, né? Isso acaba virando o ponto de referência do que aquela música é feita. Quando você pensa no funk, você vai pensar em muitos brega, né? Tudo se vende muito também, vem muito da escassez. E a minha música ela vem daí também, porque até hoje eu luto para manter um estúdio, né? Eu tiro leite de pedra dos meus equipamentos. E, na verdade, isso tudo foi se incorporando na minha linguagem e que depois, agora, com equipamentos melhores, que eu tenho tido condição de adquirir, porque tenho conseguido, enfim, né, mais espaço e cachês melhores, isso eu pego equipamentos melhores, mas a linguagem que eu tive que adaptar e aprender dentro de tudo isso, elas continuam, né, mesmo com os equipamentos melhores. Então isso acaba virando a característica, né, de cada um desses artistas, porque existe o lado ruim, né, obviamente, de não ter todos os equipamentos. Eu só fui conseguir algum tipo de reconhecimento mais tarde, né? Mais para agora, porque também foi muito difícil, né? Chegar nesse lugar, de ter um estúdio, de conseguir fazer as coisas num nível mínimo, né? Aceitável, assim, porque o equipamento às vezes conta um pouco. Mas tudo isso que me fez aprender, tendo equipamentos, assim, primeiras demos que eu gravei, eu não conseguia, gravava tipo uma frase de uma música assim cantada e ia gravando por frase porque o computador travava. Então isso me fez treinar mais a voz, né? Me fez treinar mais os instrumentos. É a parte ruim da escassez, mas ela também traz coisas que vão fazer a diferença, entendeu? Talvez se meu computador travasse menos, eu teria treinado menos os instrumentos, porque toda vez eu tinha que gravar várias vezes porque travava no meio do processo e não dava. Então isso você acaba praticando. Então eu ficava o dia inteiro assim para gravar uma guitarra e quando eu terminava o dia eu tava boa naquele riff, né? Então fui pegando os instrumentos assim,
Sim, né? Eu acho que eu sempre dou muito valor para música feita com poucos recursos e sempre ouço e tento entender essas linguagens porque é daí que você tira inovação, né? É da necessidade. Eu acho que o artista brasileiro, e agora nesse momento principalmente, né, a gente, assim, tá, se fala muito de reinvenção, tal, mas eu acho que o artista brasileiro, muito antes dessa história, se reinventa justamente por uma Sim, série de escassez. sim. Escassez de espaço para poder mostrar a arte, né? Que a gente Uhum. sabe que é difícil. Eu, Sim, sim. e ainda assim, você sabe que em 2019 eu fui curadora do prêmio da Natura, do prêmio do edital da Natura Musical. Ah, você E também? Foi um ano antes que eu. não é Eu fui desse demais ano. essa Ah, não, o meu foi, experiência? foi esse ano, Essa 2020, né? experiência não é sensacional? Porque assim, a É. gente, você sabe que é um processo difícil pra caramba, É, porque, nossa, eu né? nunca li tanto projeto, nunca ouvi tanta música na vida, mas isso foi bom porque eu tive ideia do que é o Brasil de fato na música, né? Acho que talvez você ia falar até disso, né? Porque Eu ia é um falar negócio muito isso. Não, eu ia doido. falar porque assim, eu quero morrer. Fico puta quando alguém fala assim pra mim: "Ai, no Brasil não existe mais música boa". E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser curadora e você sabe muito bem do que eu tô falando, Uhum. que a gente tem, meu, recebe 300 projetos, não sei o quê. Eu não sei você, mas eu Nossa, virava, eu meu, li virava mais a de 500, noite. eu li mais de 500 projetos, sabe? É muitos projetos diferentes de artistas do Brasil todo, assim, é muito E doido aí isso. você vê como o Brasil é rico, É como o grande. Brasil é maravilhoso, artisticamente falando. Para mim foi uma mudança na vida, assim, poder ter entrado em contato com esse edital da Natura, porque me deu uma real noção, né, do que as pessoas estão produzindo, desde o underground até, assim, nomes maiores e ver como o povo realmente luta, né, para fazer o seu trabalho e é muito legal isso, assim. Isso é triste porque, né, o dinheiro é limitado, né, os recursos são limitados e a gente não consegue premiar todo mundo que, que Isso é poderia uma estar lá fazendo o trabalho, né? Que eu acho que é uma das coisas que eu fiquei muito triste é que a gente tem que apertar o orçamento para caber e nem sempre consegue colocar tudo que quer, né? Muita gente fica puta da vida, né? Esse ano aqui o povo ficou bravo com a gente porque quase não tinha homem aprovado, né? Homem cis, assim, né? Então, Mas quantos anos? Eu vi também, eu vi o pessoal bravo e tal, mas assim, quantos anos só tinha homem aprovado, sabe? exatamente, porque essa é a perspectiva que a gente tem que ter, né? Quantas vezes homens brancos, cis, estavam lá ganhando esse dinheiro, né? Então, os homens que foram aprovados não foram brancos, né? A maior parte foram mulheres pretas e não dá para dizer que ninguém que a gente aprovou tem uma má qualidade. Na verdade, o viés que a gente conseguiu puxar esse ano para a curadoria foi de trazer coisas de qualidade que não tinham espaços antes, que não ganhavam esses editais. Então, assim, esse povo pode chorar o quanto quiser. Por mim, eu acho que pode chorar e chorar muito mais, porque o nome disso é reparação histórica sendo feita na ponta do lápis, de fato. Eu Então, também acho. é isso, sabe? Não, pode chorar o quanto quiser, mas tem tantos outros editais e tantas outras coisas que contemplam essas pessoas, né? Que eu acho um pouco injusto elas falarem mal, né? Mas na verdade teve muita gente que falou bem também, porque a gente trouxe muitos projetos que as pessoas não tinham ideia que aconteciam no Brasil, projetos indígenas, LGBT, sabe, projetos de pessoas pretas. Então, assim, a gente tem muita certeza que esse ano, por exemplo, a gente contemplou muitas periferias, muitas aldeias, muitos lugares, assim, muitos artistas que vão realmente fazer diferença nos seus meios. E eu acho que também é uma resposta ao desgoverno que aconteceu nos últimos anos, né? Porque quando a gente está falando de um edital que a gente está aprovando nomes como a gente aprovou, e a gente está dando recurso para as aldeias, seja no Amazonas, no Acre, ou qualquer lugar desses, quem está em São Paulo e acha, porque eu sou artista de São Paulo Cult e eu mereço esse dinheiro, pode chorar o quanto quiser. A nossa função, realmente, a nossa ideia dentro desse edital
foi trazer um Brasil que existe há muito tempo e que precisa ser mostrado na grande mídia. E nada melhor do que um edital com poder financeiro para trazer essas carreiras à tona no grande cenário nacional, porque se não for assim, a gente não tem como reverter essa roda que funciona girando sempre para o mesmo lugar e com as mesmas pessoas. Então é essencial que a gente realmente seja ativo com o papel de nós curadores, como eu e você, de exercer essa reparação histórica para compensar o que foi feito antes, no passado, que sempre contemplou artistas, né? Porque assim, o pessoal vai reclamar de qualquer jeito, né? Porque esse ano reclamaram porque chegaram a falar porque você precisa ser LGBT, ou indígena, ou preto. De repente foi isso mesmo, assim, a linha de corte que a gente fez, já que o governo fez tanta merda, né? E essas pessoas são justamente as mais desamparadas, porque o artista lá, cisgênero, branco, hétero, ele está ainda vivendo nessa pandemia. Ele está recebendo esse dinheiro. Então, cabe também a nós, a nossa responsabilidade enquanto curadores desses editais, de fazer uma balança um pouco mais justa dentro do cenário cultural. Porque se você acha que essa música não é de qualidade, primeiro, você está sendo injusto. Segundo, você está pautando a música brasileira dentro do seu conhecimento de música brasileira e não do que ela realmente é de fato. Né? E terceiro, que você está sendo arrogante pra caramba, né? Falando que, pô, é só a minha música é que importa. Só a música do Sudeste. E, na verdade, a gente ainda brigou, porque queria ter distribuído esses recursos ainda mais, né? Fora do eixo Sudeste, né? Nossa, e é Sul-Sudeste, uma né? tristeza ali, né? E é Chegar isso, porque a no maior final. parte dos nomes aí, eles estão residindo hoje nessas regiões, mas a gente tentou ao máximo levar o dinheiro e os recursos, assim, a gente levou recursos para lugares, para aldeias, assim, e festivais que vão acontecer que são para as pessoas indígenas também, que às vezes precisa pegar barco e tal. E essas pessoas têm também necessidade de cultura e precisam de festivais bons que enalteçam as suas histórias, né? Que enalteçam os seus estilos musicais, a sua própria cultura. Então é muita arrogância, né? A pessoa achar, porque só o festival aqui do Sul que importa, ou só os projetos do Sul que importa, e a gente bateu muito forte nessa tecla, né? Assim, tinha assim, pontos fortes, eu, o Jupe, teve Brisa Flow, Caê Guajajara, né? A gente bateu muito forte para que essa distribuição de recursos fosse de fato feita e não fosse só porque é muito bonito às vezes, né? No texto dos editais, né? Eles dizem que eles querem tudo isso. Mas na verdade eles não entregam. Então, agora sim, se isso está no texto, vamos entregar isso. Porque não é possível que a gente tenha essa visão com o Cabresto de que a música brasileira é composta somente por pessoas brancas, entendeu? E porque na verdade é muito pelo contrário. Toda música que essas pessoas brancas que estão aí na grande mídia fazendo, ela vem de um outro lugar. Ela vem muitas vezes das pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas LGBT, que a grande mídia e o grande dinheiro não dá viés para que as suas carreiras aconteçam, e a gente acaba sendo apropriada por essas pessoas brancas, heterossexuais e cisgêneras, e que elas sim acabam ganhando dinheiro e sendo a grande face, como se elas fossem inovadoras, quando na verdade elas se apropriaram dessa inovação que já foi feita por outras pessoas, que não são elas. Porque Então, elas esse é o estão. papo que eu não aguento. Cara, porque elas não estão na ponta, né? Elas estão inseridas já ali no contexto. Então, Exatamente. elas puxam o que está na ponta e Sim. apresentam como se fosse delas. E sabe o Pois que eu acho mais exatamente. legal? Eu achei legal, eu gosto muito desse projeto da Natura. Eu até falo para Fernanda Paiva, a- Uhum. que é a responsável por esse projeto, né? Por esse edital. Eu falo, Fernanda, eu rezo para você sempre estar lá no comando da Natura, cara, promovendo isso, porque é muito Muito. importante esse prêmio para música. E tem uma coisa que eu acho também, além de contemplar esses artistas, de ser uma reparação, esses artistas, eles vão impactar ali o meio que eles vivem, eles vão E gerar mais formar, música. porque eu É. acho assim, agora eu vou jogar essa responsa aí para vocês artistas.
Eu acho que além de usar a arte, de fazer a arte, eu acho que é responsabilidade do artista também formar novos artistas, sabe? Então eu Sim, acho que sim, tem exato, porque nomes, é que nem a gente conversou sobre a Trava Business antes. sim, É o fato sobre você se identificar, ver a possibilidade de existência dentro daquele local. Isso gera com que mais pessoas tenham vontade de fazer essa arte, porque elas conseguem se identificar e sabem que começa a ter um espaço para elas. Então, na verdade, esse movimento digitais, tudo, eu achei que foi muito inovador esse último ano da Natura por causa disso, porque ela planifica mais o cenário musical com uma cara um pouco mais justa, um pouco mais do que deveria ser de fato e não como é, entendeu? Então é uma quebra da normatividade, entendeu? Musical, da normatividade do mercado através de copas que são alheias ao que o mercado quer colocar como destaque. Tudo bem, quando a pessoa pega um dinheiro desse como da Natura, é um passo muito importante para a carreira para poder ir para um próximo nível. E se ela vai para o próximo nível, se normaliza a existência desses corpos nos meios midiáticos, né? E é isso que vai gerar com que mais pessoas, porque quanto mais pessoas LGBT, travestis, trans você vê na TV, que você vê nas programações de festivais, mais pessoas indígenas, mais pessoas pretas, isso vai começar a virar o normal, que vão normalizar a presença das nossas copas nesses lugares. E isso que é interessante, porque a verdade é que o corpo branco e heterossexual e cisgênero ele não vai deixar de existir nesses lugares. uhum. A única coisa é que vai ter que dividir o espaço, é isso que eles não gostam, de dividir o osso. Só que assim, minha amiga, acabou essa era. A Lidem gente com veio aqui para isso. contestar tudo isso, demolir isso, e se quiser fazer, vai ter que trabalhar muito mais, assim como a gente trabalha já para fazer nossa arte. Uhum. Porque a gente já existe, já faz essa arte sem recurso nenhum, sem edital nenhum, sem dinheiro nenhum do governo. Então agora chegou a hora da gente também ter direito, né? Porque não são só os grandes artistas e as grandes marcas. Basta você ter uma arte que converse de verdade com as pessoas e ter um projeto muito bom que você pode chegar lá sim, né? É isso mesmo. Querida, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Eu acho que a gente Legal. ficaria aqui conversando muito, porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado, sim, toda hora. Você sabe que um primo meu, um dia, ele falou, vou ter que ficar vendo. Acho que tava a Glória Groove na TV e tal. Ele falou, agora Uhum. vai ter tudo aí, todo dia vai ter isso Vai, na TV agora. Eu falei, vai, vai vai cada e vez vai ter mais. mais. E pode Vai ter chorar. Eu mais. adoro ver um boy chorando. Ah, tem nada que eu gosto mais de ver um boy desse chorando. Pô, deixa Você chorar. acredita? Chora, Pode chora. chorar. Eu dou risada. Se tem que chorar, que eu vou Ó, dando e a risada. Porque gente no vai passado eu chorei e ele ria. Agora quem ri sou eu e ele que chora. Pra mim, É nada isso mais aí, justo. chora. Bom, eu sei que a gente vai sorrir muito juntas no dia 11 Com de certeza. abril. Eu vou estar lá, vou te apresentar Amém com o não, ó. maior Ó, orgulho, falaram como se amém, ó. fosse Amém não. A woman. A woman. o A quê? woman. Falaram amém aqui. Eu falei amém não. A woman. A Uma, muito bom! Adorei! Bom, enfim, aí eu vou estar lá como sua melhor amiga de infância, desde o George Street, só que não. Eu quero saber essa história do George Eu te Street, conto Adriano. depois. Ah, Não, eu quero saber. ó, vou te contar agora. Eu trabalho aqui na Tá. TV Cultura. E aí, Ah, aí eu estava conversando com uma amiga que trabalha aqui comigo e eu falei que eu ia ter esse papo com você hoje. E aí ela falou legal. para mim, ela falou que sempre foi sua fã, desde os tempos, olha que curioso, desde os tempos do George Street. E aí ela começou Olha, e aí ela falou, ainda ela falou, não vai falar, porque pode ser que ela não goste. Eu falei, não, eu pô, quem não adoro. Quem é? gosta? Quem é? Me fala quem é que eu tenho saudade de muita gente de lá. Mayumi, a Mayumi. Ah, eu adoro a Mayumi, que é isso? Ela é tudo E de aí bom. ela me contou sobre você, como era, tal. E eu falei, cara, olha que Sempre fui legal. Olha, punk, ela já disse pra você que desde aquela época já estava lá indo em protesto já, jogar molotov já. ela falou, e eu achei. Então, e olha que legal, cara. Por isso, É, e punk outra, da você não BC. acredita a coincidência, porque eu só falei que eu ia te entrevistar hoje, que ela trabalha aqui Ah, comigo.
E Que aí ela me massa. contou, aí eu Eu não brinquei, sei eu nem se falei, ela não foi no protesto da Alca com a gente, do A20 na época, que a gente apanhou da polícia do Alckmin lá. Foi olha lá, babado. tá vendo? E aí eu acho, não, porque eu brinquei com ela, porque ela e o meu chefe aqui, os dois estudaram no George Street. E aí eu falei, Sim. puta, hoje eu vou conversar com mais um talento do George Street, que eu vivo brincando com eles, porque eles ficam falando. Então é por isso, foi ela que me contou. E aí me contou hoje que vai dar Mas lá era uma tempo. escola muito engraçada, né? Porque tinha muito punk, anarquista, comunista, e era uma escola muito que deixava os alunos, né, desenvolverem a sua intelectualidade. Isso era um negócio muito doido, porque a gente podia entrar, mesmo sendo menor, a gente entrava na aula que queria, eles não ficavam, sabe, ah, você tem que entrar na aula. E tinha muito debate, né, filosófico, político, assim. Foi lá, foi uma base, assim. E a gente tinha um grupo lá dos punks, anarquistas e não sei o que, a gente ia para protestos junto. Eu lembro que entrou um skinhead lá uma vez e a gente transformou skinhead em punk na porrada. Porque era assim Maravilhosa. mesmo, assim, o Ó, cara chegou lá com um Malca, cadastro dizendo que era nazista, a gente já deu um jeito nele já. sensacional. Ó, eu tenho um podcast de música e educação. Eu quero te convidar para contar essas histórias lá no meu podcast. Pô, que É legal, sempre tem com trabalho de educação também. Tem trabalho ah, de é educação também. sempre com um professor e um artista. E aí eu Uhum. acho importante a gente falar de como é um trans na escola também. Eu acho que a gente tem que falar. E é isso. É. A E gente, assim vamos eu me trocar despeço, ideia. porque eu tô com medo de cair. Aí Acaba, vai um monte cair de a beijo live, a pra gente não você. salva, né? É, tá bom. Foi muito bom papo. Bom saber que todo estamos aí, Jorge Street, escola para a vida, né? Pelo menos a gente não volta às 17. É, querida, obrigada, viu? Tudo de bom. Tá, Adorei te sempre bem. conhecer. Brigadão. Obrigado a você. Um beijo. Beijo, Rick, que acompanha a live. A gente se vê em O São Paulo. Rick, o Arnaldo Tifu, que também vai estar lá no festival. Sim. Ele também está aqui. Tem uma Já galera aqui. 11, hein, gente? 11 de abril, Festival Novos Motores. Acompanhe. Um beijo, querida. Tchau. Tchau. Beijo.